Meus caros amigos e amigas, vocês estão no canal Espiritismo Explicado, eu sou Lazarino Barbo. Antes de começar o nosso vídeo de hoje, eu te peço que ajude o nosso canal a crescer. Inscreva-se no nosso canal, compartilhe com os amigos, ative o sininho das notificações para que o YouTube possa avisar você dos novos vídeos. Hoje nós vamos dar continuidade à análise das questões que são colocadas no nosso canal. Perguntas que são colocadas e nós fazemos questão de responder. O nosso amigo Rogério Marques, ele é um orientador numa casa espírita e ele faz o trabalho de atendimento aos espíritos sofredores. E ele pediu que nós fizéssemos um vídeo sobre a questão dos espíritos ovoides. O que são os espíritos ovoides, né? Pois bem, para entendermos os espíritos ovoides, nós precisamos analisar a questão do desenvolvimento da forma, a nossa forma humana. Nós temos uma memória evolutiva, que é o nosso perispírito. Nós começamos a construir o nosso perispírito há bilhões de anos. O perispírito foi construído a partir do armazenamento contínuo da energia das experiências vividas pelos espíritos, desde o reino mineral, até chegar às primeiras formas de vida unicelulares, pluricelulares. A partir do início do desenvolvimento dos corpos complexos, compostos de mais de uma célula, começou um processo lento e determinado de individualização do perispírito. No início de tudo, as energias perispirituais acumulavam experiência de maneira coletiva. Depois isto foi individualizando e chegou ao ápice da individualização quando chegou à forma humana. Então nós somos individualidade e consciência e temos um perispírito que é individual, ele é único, ele é só meu. Não existem dois perispíritos iguais, assim como não existem impressões digitais iguais e outras características que nos individualizam. A natureza, ela previu esse desenvolvimento ao longo do tempo e desenvolveu para nós espíritos habitarmos a forma mais aperfeiçoada de um corpo físico para que ele pudesse abrigar a nossa consciência mais desenvolvida. Então nosso corpo é o aprimoramento máximo, é o ápice da evolução para abrigar o espírito que ao longo do processo evolutivo adquiriu individualidade e consciência. Por isso habitamos um corpo mais aperfeiçoado da natureza, com um cérebro proporcionalmente maior, com um mecanismo de locomoção que nos permite fazer coisas que os outros animais não conseguem, porque houve um aperfeiçoamento. Mas para mantermos esta forma, nós precisamos de manter um relativo equilíbrio mental. A nossa mente não pode se descontrolar por completo. É preciso manter um equilíbrio mental. É preciso que a mente esteja em equilíbrio para que a forma se mantenha. Porque a forma equilibrada do perispírito é mantida pelo equilíbrio da mente. Quanto mais equilibrada é a mente, mais aperfeiçoado é o perispírito e, consequentemente, mais aperfeiçoado é o corpo. Porque o perispírito é a matriz de nosso DNA. É a mente que determina o equilíbrio do perispírito e é o equilíbrio do perispírito que determina o equilíbrio do corpo físico, porque ele é que é a base energética de nosso DNA. Mas quando o espírito caminha por caminhos muito destrutivos, o extremo da destruição, o extremo da criminalidade, o extremo da maldade, e estes espíritos, acossados por inimigos terríveis no plano espiritual, deixam-se dominar pela culpa e abrem as suas defesas. Estes espíritos podem se ver induzidos à perda de suas formas, porque a mente do espírito, motivada pela culpa, pelo remorso destrutivo, cria desequilíbrios energéticos no perispírito. E estes desequilíbrios, quando medianamente intensos, criam deformações em que o ser espiritual muda a forma, criando deformações a nível de licantropia, que é a forma do lobo, ou a nível de zoantropia, que é a forma animal indefinida. Porém, quando esses desequilíbrios ainda são mais intensos, quando o processo de culpa é agravado pela indução terrível, progressiva, de espíritos desequilibrados no plano espiritual,
o espírito pode ser levado à completa desorganização perispiritual. Então ele perde completamente a forma. O perispírito se desarticula de tal maneira que ele perde a forma, ele fica com uma forma indefinida. Ele assume uma forma ameboide, ovoide, onde não se reconhece, ao observar-se a forma, que aquele resultado se liga de alguma maneira a um ser humano. Ele passa a ser disforme, sem uma forma definida. Este tipo de deformação perispiritual é que é conhecido como ovoides. E embora perca-se a forma de manifestação, a mente continua aprisionada às motivações que levaram à própria deformação. Normalmente é ódio em um grau impossível de ser imaginado pela mente humana normal. Por mais que eu, você ou qualquer outra pessoa que tenha uma mente minimamente organizada, uma mente minimamente equilibrada, consegue imaginar o que está vivenciando, o que aquele espírito está vivenciando. São imagens que se justapõem umas após outras, com a mente aprisionada no monopensamento. Ele não consegue pensar em outras coisas. Para ele o tempo não passa, para ele a vida não passa, a mente não progride, ele fica estacionado, aprisionado ao único sentimento que ele conserva, o ódio. Por isso ele perde a forma. Nos trabalhos de desobsessão, estes espíritos podem ser encontrados aprisionados à aura de pessoas que decaem demais a baixa estima. As pessoas que passam a usar o seu poder mental para falar mal de si mesma, podem se aliar à baixa estima, ao ódio, aos maus sentimentos, à inveja. Ele pode entrar numa sintonia com estes espíritos e eles são encontrados nos trabalhos de desobsessão ligados a pessoas com grandes desequilíbrios mentais. Pessoas que às vezes estão nas clínicas de repouso, médiuns que estão nas clínicas de repouso, passando por processos obsessivos terríveis, podem se ligar a espíritos ovoides. Então, nos tratamentos de desobsessão, são realizados os processos de recolhimento desses espíritos. Eles vão para lugares especiais, onde ficam guardados, esperando a oportunidade de reconstruir-se. E a forma com que Deus encontrou, através da natureza, para poder ajudar esses espíritos a recuperar a sua forma, consequentemente a capacidade de fazer escolhas, consequentemente a capacidade de raciocinar, porque eles não conseguem raciocinar, porque eles estão presos ao monopensamento. Então a natureza liga estes espíritos normalmente a mães que precisam passar por experiências de abortos espontâneos, e estes espíritos então são aqueles que vão repetidamente reencarnar em corpos deformados que não vão conseguir sobreviver. São espíritos cujos fetos se desenvolvem de maneira desequilibrada, não dando condições de dar continuidade da vida. Então você tem aí uma variedade enorme de espíritos que reencarnam em corpos disformes, com microcefalia, anencefalia, ou ainda aqueles aspectos disformes, cujos abortos são extremamente prematuros. Mas a cada repetição, a cada tentativa de nascer, o perispírito vai absorvendo as energias doadas dos pais e das mães e, consequentemente, estas energias aliadas ao corpo que absorve gradativamente os conteúdos mentais destrutivos aprisionados no perispírito, pouco a pouco o perispírito se reorganiza até que dê condições de existir um corpo que dê condições de sustentação da vida. E muitas vezes este espírito ainda vai passar por muitos desequilíbrios até que a natureza dê condições de reajustar completamente aqueles perispíritos para que eles possam, a partir daí, dar continuidade às suas vidas. Estes são os ovoides, espíritos que decaíram na forma, mas não decaíram na consciência. A mente continua ativa. Os conhecimentos que eles adquiriram continuam ali presentes nas suas mentes. As suas perspectivas
de evolução foram obliteradas pelo desequilíbrio mental proporcionado pela maldade que reverteu-se na culpa e, consequentemente, no remorso destrutivo. Não conseguiram perdoar e não conseguiram se perdoar, e por esta razão desarticularam a sua forma. Estes são os espíritos ovoides. Muito obrigado pela sua atenção. Se você gostou do nosso vídeo, deixe aí o seu like, inscreva-se no nosso canal e compartilhe com os amigos. Muito obrigado.